Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Câmara realiza mais uma audiência para discutir o orçamento da administração municipal para o ano que vem. Nesta terça-feira foi a vez de representantes da Conlurb, CEOP, Prev Rio, Guarda Municipal, Secretaria de Fazenda e Controladoria do município do Rio de Janeiro participarem da audiência virtual para debater o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa da cidade para o exercício financeiro de 2021, organizada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Vereadores. Campanha de multivacinação entra na reta final e Secretaria de Saúde lamenta a baixa adesão das famílias cariocas. E a distribuição de quentinhas no centro alcança a marca de 1 milhão de refeições. A fome veio com muita força porque as pessoas começaram a ter que escolher ou a luz, ou a comida, ou o aluguel. E é uma consequência muito grande, né? Que eu acho que a generosidade é capaz de passar. Mais do que a gente alimentar comida, levar comida para as pessoas, a gente leva uma dose de esperança, a gente leva carinho. Não saia daí, a gente volta já. Segurança, economia e praticidade. O e-Título está cheio de novas funções e muito mais seguro. O usuário consegue resolver um montão de pendências sem sair de casa. Pode emitir certidões e consultar o local de votação. Também permite, no dia da eleição, justificar a ausência às urnas. E a sua foto vai voltar a aparecer no app. Olha que legal! Ah, e ele também ganhou uma central de notificações, que envia ao eleitor mensagens de combate à desinformação e também lembretes sobre o dia das eleições. Você pode baixar o e-Título pela App Store ou pelo Google Play. Não vai ficar sem o app, vai! A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias com informações da sessão plenária dessa terça-feira na Câmara Municipal do Rio. A repórter Simone Braga tem os detalhes. Na sessão extraordinária desta terça-feira, os vereadores discutiram e aprovaram vários projetos de lei de interesse da população carioca. Em primeira discussão, foi aprovado o projeto de lei que reconhece a prática da atividade física e do exercício físico como essenciais para a população carioca em tempos de crise, ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais. O projeto retornará em segunda discussão. Durante a sessão, também foi aprovado o projeto de lei que cria o Vale Táxi Gestante, destinado ao transporte da gestante na ida e volta, na hora do parto à maternidade. Outros dois projetos aprovados em segunda discussão foram o projeto de lei que inclui o Riachuelo Tênis Clube como de utilidade pública e o projeto que institui a política de transparência na cobrança do IPTU. Os parlamentares também aprovaram em primeira discussão o projeto de lei complementar que altera a lei referente à autorização e normas de funcionamento das bancas de jornais e revistas do município do Rio. O projeto retornará em segunda discussão. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei que institui o programa de aproveitamento de madeiras de podas de árvores. O projeto de lei que dispõe sobre a implantação de um polo gastronômico e cultural do Recreio dos Bandeirantes também foi aprovado em primeira discussão. Aprovado também em primeira discussão o projeto de lei que dá nome de Bibi Ferreira à Cidade da Música. E nessa terça-feira também foi dia de mais uma audiência pública na Câmara do Rio para discutir o orçamento da administração municipal para 2021. A repórter Mariana Rosadas acompanhou. Nesta terça-feira foi a vez de representantes da Conlurb, CEOP, Prev Rio, Guarda Municipal, Secretaria de Fazenda e Controladoria do município do Rio de Janeiro participarem da audiência virtual para debater o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa da cidade para o exercício financeiro de 2021, organizada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Vereadores. Devido à ausência do secretário de Ordem Pública, a reunião foi encerrada antes do previsto. A arguição só chegou a ser dirigida aos presidentes do Prev Rio e da Conlurb. A autoridade do Instituto de Previdência e Assistência Municipal respondeu sobre os déficits dos últimos anos e informou que a alíquota a ser praticada será, em 2021, a mesma da União, de 14%.
Para anos futuros, hoje, o fundo tem buscado estudos buscando além do que temos hoje, que, notadamente, é a liquidez através de imóveis, liquidez através de royalties, petróleo, outras alternativas que ainda não estão fechadas para os próximos anos. Temos algumas possibilidades em relação à carteira de fundo imobiliário, mas que ainda estamos estudando isso. Temos possibilidades outras que já foram aventadas no passado, mas que também estão em estudos. Então, hoje, em relação a anos vindouros, a gente não tem fechado, para eu colocar aqui, uma solução, né, que pudesse reverter esse quadro de déficit. A gente continua honrando os compromissos e dependendo do Tesouro, nesse momento, para o aporte. Os vereadores apontaram que o orçamento da Conlurb para este ano foi 6% menor do que em 2019. Houve redução de pessoal, de custeio e os investimentos caíram em 93%. O Peloa, ele se mantém em 7.012 por conta do que vem sendo apresentado na adequação orçamentária do município. Ele já tem, é um contrato que já teve mais de 3.000 garis comunitários, mas o Ministério Público do Trabalho ele vem, desde 2011, nos arguindo a questão de reduzir esse contrato, a questão de fazer concurso público. Então, ele vem sendo reduzido paulatinamente, mas conseguimos ainda manter um universo de aproximadamente 600 empregados nas comunidades onde tem um regime mais deflagrado aí de violência. Isso a gente consegue explicar para eles. Então, por isso que a dotação, na verdade, a dotação ela está em 7 milhões. E essas 186 comunidades são as que fazem parte do contrato atual do Gari Comunitário. A ausência do secretário de Ordem Pública forçou o encerramento da sessão. Entrou na última semana a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e de multivacinação. As doses estão disponíveis até sexta-feira nas 237 unidades de saúde da capital do estado. A procura pelas vacinas está distante das expectativas da prefeitura. A Secretaria Municipal de Saúde considerou baixa adesão das famílias cariocas à campanha. Até agora foram aplicadas 84 mil doses da vacina contra a poliomielite, o que representa 28% da meta de cobertura na cidade do Rio. Já em relação à multivacinação, foram imunizadas 153 mil pessoas. Você vai ver no próximo bloco. Serviço Franciscano de Solidariedade atinge a marca de distribuição de 1 milhão de quentinhas. Viu alguma situação proibida relacionada à propaganda eleitoral? É só contar tudo para ele. Pardal é o nome do aplicativo de celular que vai receber as denúncias e colocar a boca no trombone para que as eleições sejam limpas. Com foto e um texto explicando a situação, você ajuda a combater o que está errado. Baixe agora no seu celular o aplicativo Pardal e faça parte do nosso time. Como um bom passarinho, o Pardal não vai ficar de bico calado. O isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus aumentou a procura pelos serviços de profissionais autônomos. O crescimento foi comprovado por sites especializados na oferta de serviços. Sobre o assunto, eu conversei com João Oliveira, diretor de produto de uma dessas plataformas. João, muito obrigada pela participação. Eu gostaria de começar perguntando quais as categorias de profissionais mais requisitadas pelos clientes durante a pandemia. Legal. Obrigado, Ingrid. Então, assim, a gente tem muitas categorias dentro do aplicativo. As principais que foram dentro desse período foram pedreiro, a parte de mudanças e carretos, técnicos de celular, a parte voltada para reformas e reparos de residência, eletricista, diarista, técnico de geladeira, técnicos em gerais, encanador,
até mesmo técnico de lavar roupa, técnico de assistência técnica mesmo, de eletrônicos, todos esses itens têm sido muito requisitados. Agora vocês oferecem todos os tipos de serviço, não é, João? Sim, o Get Ninjas é uma plataforma que está bem abrangente e ele tem diversos tipos de serviços, tanto serviços que são necessários a ir até um estabelecimento, ir até a sua própria casa, a sua residência, quanto serviços online também, serviços remotos. Então, nós temos hoje dentro da plataforma mais de 500 categorias diferentes, mais de 2 milhões de serviços vêm sendo pedidos todos os meses, entre março e setembro. Então, são bem variados dentro da plataforma. Quantos profissionais o Get Ninjas tem cadastrado hoje? Esse número aumentou com a pandemia? Aumentou. Ele vem aumentando significativamente. A gente teve aproximadamente 400 mil novos profissionais cadastrados na plataforma entre março e setembro. E hoje a gente tem, em média, 1,7 milhões de profissionais cadastrados aqui dentro da plataforma. Na sua opinião, João, existe uma tendência de busca por mais conforto e funcionalidade? Sim, demais. Eu acho que, por conta das pessoas estarem em casas, mais reclusas, elas viram assim, muitas melhorias que podiam ser feitas dentro do seu próprio lar. Por exemplo, melhorar um home office da vida, buscar alguma coisa, um espaço melhor para dentro de casa. E assim, a demanda, né, pegando como exemplo o serviço doméstico, ela tem uma tendência grande de continuar a crescer, porque a gente, dentro de casa, a gente vai demandando mais coisas dentro do nosso próprio ambiente, como que a gente pode adequar melhor algum espaço, o que pode ter de maior facilidade, maior segurança. E a gente entende, assim, dentro de casa aqui no Get Ninjas, que a pandemia ela acelerou bastante o processo de digitalização por conta desses itens. Você acha também que é uma tendência pós-pandemia? Passando a pandemia, isso tende a continuar? Eu acredito, sim. Acho que a gente tem uma tendência muito para ficar dessa forma, porque a gente descobriu uma nova forma, né? O consumidor ele descobriu um novo formato de compra, um novo formato de ser atendido. Antigamente, nunca se imaginaria, por exemplo, aula de música online. Eu acho que isso vai ser cada vez mais, vem sendo demandado e vem crescendo. Aula personal online, e tudo isso demonstra uma tendência muito grande de se manter e, inclusive, aumentar. Eu acho que isso tem uma tendência de crescimento pós-pandemia também. Tá ótimo, João. Muito obrigada. Obrigado a vocês. E nessa terça-feira, o Bondinho do Pão de Açúcar completou 108 anos. As comemorações vão acontecer no fim de semana. A ideia de um engenheiro de ligar os morros da Urca e do Pão de Açúcar nasceu em 1908, mas a inauguração só aconteceu 4 anos depois. Foi a primeira linha teleférica da América do Sul e a terceira do mundo. Os bondes foram modernizados 2 vezes. Mais de 45 milhões de visitantes viveram uma experiência inesquecível, conhecendo das alturas um pouco da história e da imagem da cidade maravilhosa. Para comemorar mais um aniversário, a companhia responsável pela administração do bondinho vai oferecer um desconto para os visitantes do Pão de Açúcar no próximo fim de semana. Os cariocas vão ganhar um presente. Pagarão apenas a metade do valor do ingresso. Já os demais visitantes terão um desconto de 30%. 1 milhão de quentinhas. Essa é a marca atingida nesta terça-feira pelo Serviço Franciscano de Solidariedade, que promove a distribuição diariamente no Largo da Carioca. A ação envolve cerca de 200 voluntários. A pandemia do coronavírus só fez aumentar o desemprego e, com isso, diminuir a renda de uma parcela da população. Mas o trabalho voluntário também cresceu nesse período. O isolamento social imposto pela pandemia não impediu que voluntários realizassem ações para alimentar quem tem fome. Aqui no centro do Rio, o trabalho é organizado pelo Serviço Franciscano de Solidariedade, que bateu a marca de distribuição de 1 milhão de quentinhas. Nós somos frades franciscanos e temos historicamente atendimento com a população de situação de rua, lá em São Paulo. E quando chegou a pandemia, nós percebemos que a fome se avolumou demais e as pessoas tinham dificuldade de atender essa população de rua. Então, em caráter emergencial, tentando responder à pandemia, nós fomos para as praças e começamos a distribuir as quentinhas. Hoje, nós já estamos no Rio de Janeiro, São Paulo, em vários lugares da periferia de São Paulo e já estamos distribuindo 1 milhão de marmitas hoje. O que significa isso?
perceber que hoje, cada vez mais, a fome entra como grande pauta. Segundo dados do IBGE, em 4 meses de pandemia, o número de desempregados no estado do Rio cresceu cerca de 36%. Índice ficou acima da média nacional, que foi de 27,6%. A população de rua, tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo, é uma população muito numerosa, muito expressiva. Mas é muito nítido e qualquer um que esteja em casa, pensando na sua economia, sabe o quanto que ela foi impactada pela pandemia. Não foi diferente com outros tecidos da sociedade. De modo muito especiais, as pessoas que tinham pequenos empreendimentos ou pessoas que estavam em atividades irregulares, uma grande massa da população começou a ter que escolher ou pagar um lugar para ficar ou comer. Né? E aí a gente vai vendo um grande crescimento. Existem estudos que dizem que a população de rua são desempregados. São pessoas que têm uma profissão que o mercado de trabalho não conseguiu captar e deu como consequência a população de rua. E aí agora a gente vê com uma grande consequência muitas pessoas indo nas praças pedindo comida porque a pandemia veio e machucou profundamente o tecido familiar. A fome veio com muita força, porque as pessoas começaram a ter que escolher ou a luz, ou a comida, ou o aluguel, e é uma consequência muito grande, né? Que eu acho que a generosidade é capaz de passar, né? Mas também é preciso refletir como que a gente pode pensar e resolver esse problema de forma mais macro. Diariamente, cerca de 200 voluntários se deslocam de várias regiões da cidade para fazer o bem. Logo cedo, eles preparam toda a estrutura para atender a essa população. São cerca de 600 quentinhas distribuídas por dia. Hoje nós temos um público de voluntariado por volta de 200 pessoas. E quem são essas pessoas? São pessoas que também da periferia. Pessoas da Baixada Fluminense, São João, Nilópolis, Duque de Caxias. São pessoas que moram em comunidade. Nosso cozinheiro de Jacarezinho. As tias que vêm nos ajudar aqui na cozinha são da Rocinha. Essas pessoas que estão tendo dificuldade também partilham também o seu tempo para poder ter uma ação solidária. Nós temos uma grande alegria de descobrir que hoje a gente precisa se abrir para a generosidade como um todo. E todo mundo tem um tempinho, tem alguma coisinha que pode somar para atender. A gente atende aqui mais de 600 pessoas diariamente, né? Faz uma grande responsabilidade nossa atender continuamente e os voluntários são a força para que isso aconteça. Só de arroz são 50 toneladas. A ação também ganhou o reforço de chefes de cozinha famosos. Logo de cara eu fiquei muito emocionada, né? Porque a gente trabalha com comida, a gente alimenta, né? E a gente mexe com todos os alimentos. Hoje a gente vê tanto desperdício, né? Uma distribuição tão errada, né? Disso tudo, né? Que eu falei, não, faço questão de vir para ver como eu posso contribuir, né? Então hoje já estou trazendo o primeiro chefe para vir aqui, para apoiar, para a gente juntar forças, né? Não só a gente vir aqui cozinhar, e dar uma massageada no ego dos cozinheiros que estão aí nessa lida diária, cozinhando quilos e quilos. Então a gente vir trazer uma receita diferente, essa é a ideia, né, da gente poder misturar esses cozinheiros, né, cariocas, franceses e de quem mais quiser vir, para a gente alimentar sonhos, né? Eu acho que como o Frei fala, mais do que a gente alimentar comida, levar comida para as pessoas, a gente leva uma dose de esperança, a gente leva carinho. Exatamente, a gente comida é carinho. A gente dá um olhar, né? A comida é afeto. Eu acho que esse é o nosso trabalho, né? A gente profissionalmente a gente faz isso. Então doar um pouquinho do nosso tempo para alimentar essa turma aí que está passando por talvez o pior momento da vida deles. Tudo resultado de uma grande corrente do bem. Essas ações como essa aqui do Cefra é muito importante participar. E como eu até vi agora a conclusão do prato, que é a mensagem deles, né? Um prato em pedaços, que você junta com seu amor, com seu trabalho, com seu coração e dedicação. E que depois todos esses cacos se juntam e formam um grande coração de solidariedade. Minha primeira vez que eu venho aqui, eu fui convidado para participar, ajudar. E emocionalmente, vou falar com todo arrepiada, posso dizer para você, quase chorando na frente, ouvindo a música junto com quem a gente pode dar, faz uma diferença muito grande para nós mesmos. Quem a gente doa, na verdade, faz muito melhor para nós que às vezes as pessoas que recebem. Não é verdade, mas faz um bem para mim hoje de ver como a gente
conseguem com poucas coisas fazer grande alegria. E antes de terminar esta edição, a gente exibe o clipe da Ação da Cidadania para a campanha Natal Sem Fome de 2020. A gravação reuniu 28 artistas da música brasileira. Nesse momento tem gente morrendo de fome no nosso Brasil. É a tristeza que a sociedade consome. Me diz quem não viu. Quem tem fome tem pressa e não pode esperar. A fome é perversa e não dá pra negar. E quem alimenta esse monstro do mal é a desigualdade social. Tem barriga vazia fazendo chorar. Mas a cidadania tem uma missão: fazer esse mundo se mobilizar. Pra nunca mais faltar o arroz e feijão. Só a corrente da dignidade pode mudar essa realidade e dar um fim nessa situação. Pergunte pro teu coração, que ele vai te responder. Como faz bem fazer o bem e ver o bem prevalecer. Vem ajudar a renovar a esperança de alguém. O que é pouco pra você pode salvar quem nada tem. Pergunte pro seu coração, que ele vai te responder. Como faz bem fazer o bem e ver o bem prevalecer. Vem ajudar a renovar a esperança de alguém. O que é pouco pra você pode salvar quem nada tem. E assim a dor é estancada. Minha gente é tão urgente chegar em todas quebradas. Uma corrente assim de vários camaradas, pra todo mundo ter uma ceia abençoada. Chegar em todas as famílias e a luz que brilha é de todos nós juntos nessa guerrilha. Firmeza, firmão, de coração. Quem tem fome tem pressa, então corre, irmão. Nesse momento tem gente morrendo de fome no nosso Brasil. É a tristeza que a sociedade consome. Me diz quem não viu. Quem tem fome tem pressa, não pode esperar. A fome é perversa, não dá pra negar. E quem alimenta esse monstro do mal é a desigualdade social. Tem barriga vazia fazendo chorar, mas a cidadania tem uma missão: fazer esse mundo se mobilizar, pra nunca mais faltar o arroz e o feijão. Só a corrente da dignidade pode mudar essa realidade e dar um fim nessa situação. Pergunte pro seu coração, que ele vai te responder. Como faz bem fazer o bem e ver o bem prevalecer. Vem ajudar a renovar a esperança de alguém. O que é pouco pra você pode salvar quem nada tem. Pergunte pro seu coração, que ele vai te responder. Como faz bem fazer o bem e ver o bem prevalecer. Vem ajudar a renovar a esperança de alguém. O que é pouco pra você pode salvar quem nada tem. Pergunte ao seu coração. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.